Plantão Tricolor no ar. Estamos aqui, eu e meu amigo Henrique Baracho. Boa noite, Henrique. Boa noite, Boa um bom dia, noite. boa tarde, independente do horário que você estiver vendo esse vídeo. Plantão Tricolor, notícias fresquinhas do São Paulo para você. Então, sem enrolação, vamos direto ao assunto. Hoje nós vamos falar sobre o grave problema de lesão no São Paulo. Mais uma temporada, mais um ano lesão. Vamos trazer o status, como está o andamento de cada um dos jogadores, quem vai voltar, quem não vai. Vamos trazer para você a expectativa de escalação do São Paulo para o jogo desse sábado contra o Red Bull Bragantino, jogo importantíssimo e mais que isso, você vai ver aqui conosco a classificação geral do Paulista e a classificação do grupo do São Paulo, que sim, galera, é o grupo mais difícil do Paulistão e o São Paulo tá ali páreo a páreo. Olha, não quero ser o portador da notícia do apocalipse, não. É bom São Paulo tomar cuidado, porque pode sim, tem chance sim, embora remoto, de não classificar para a parte final do Campeonato Paulista. Então vamos começar, Henrique. Salve a galera aí, vamos começar falando aí dos lesionados. Mais uma vez, o São Paulo tá com a galera de peso aí lesionada. E eu vou trazer aqui como tá cada um dos jogadores. Vou pôr na tela para a gente trocar uma ideia com a galera. Então tá aí. A gente está com hoje 6 jogadores que vinham sendo utilizados já fora, né? Sem, vamos falar cada um a previsão de volta de cada um. Lembrando que ainda tem o Rodriguinho, mas o Rodriguinho eu nem trouxe ele aqui, que ele nem vinha sendo relacionado desde o ano passado, mas é um dos jogadores que estão lesionados, né? E a gente vai começar falando sobre ele, Rodrigo Nestor, cirurgia no joelho, foi inscrito no Paulista, né, Henrique? O Nestor, na verdade, está em fase final de recuperação, né? Está fazendo já a transição para o campo, né? Até por isso foi inscrito no Paulista. E quem diria, né, que o Nestor faria tanta falta, né? O Nestor que já foi tão criticado, que já foi tão questionado e que esse começo de temporada está fazendo falta. Seria uma opção interessantíssima aí para as ausências que a gente tem. E como eu falei na live anterior, né? Preocupa essa questão das lesões do São Paulo, ano após ano, isso continua. Algo precisa ser feito, a diretoria precisa se movimentar quanto a isso. Lembrando que o Nestor, ele tá inscrito, mas não vai jogar o Paulista, galera, esquece. Tá inscrito porque o São Paulo não contratou ninguém, já encerrou o período de inscrição de novos jogadores, então só a partir de março o São Paulo vai contratar e pode contratar para Libertadores e os outros torneios que vão vir a partir de março. Mas no Paulista encerrou, o elenco é esse. Eu acho até, Henrique, que a inscrição do Nestor foi mais para dar um gás, uma motivação nele para se recuperar aí, mas não vai entrar em campo, não. Previsão é meio do ano, né? É, e no São Paulo a gente não tem visto essa antecipação, né? Em outros clubes, por exemplo, com previsão de meio do ano, o cara volta 2, 3 meses antes, né? Como eu disse, ele está na fase de transição, né? Ainda não está treinando com o elenco, mas está na fase de transição para campo, né? Fazendo alguns trabalhos em separado aí de campo. Torcer para que ele volte antes, mas como você disse, a previsão é para o meio do ano e se tratando do que vem acontecendo do São Paulo, talvez nem meio do ano, né? Mas vamos torcer Outro para que les... essa recuperação vá, é, vá bem e que volte de repente antes do esperado. E se o Nestor estiver jogando, agora seria importante nesse momento de oscilação do time, né? E Lucas Moura, né, Henrique? Lucas Moura, que tem uma lesão na coxa esquerda, não tem previsão de volta, tá fazendo ainda algumas atividades em campo, revezando com fisioterapia no Refis. Lucas Moura, que, pasmem vocês que estão em casa, ficou fora 40% dos jogos do São Paulo desde que foi contratado. Eu falava com o Henrique aqui que parece que tem uma cabeça de jegue enterrada no Morumbi, né, Henrique? Que o cara chega, lesiona, né? É impossível a gente não ficar chateado com o que acontece com o departamento médico do São Paulo. E o Lucas Moura, apesar de que vai ficar disponível para a reta final, tá fazendo falta, né, Henrique? Com certeza. E o que mais me chama a atenção é que o Lucas chegou e o que mais se falava era da condição física do Lucas, né? Tanto que chegou e jogou bem. Então, assim, para mim fica evidente que o problema do São Paulo está no departamento médico, fisiologia, alguma coisa está sendo feita no São Paulo que está ocasionando essas lesões. Eu lembro que quando o Crespo chegou, se atribuía muitas lesões à carga de treinamentos do Crespo, porque às vezes treinava até no dia do jogo. O Crespo saiu, veio o Rogério Ceni, as lesões continuaram, veio o Dorival, as lesões continuaram, e o Carpini mal começou
e tá aí com, se eu não me engano, 8 ao todo. Então, assim, é algo que preocupa, é algo alarmante. São Paulo precisa ligar um alerta para isso urgentemente. O Carpini não repetiu o São Paulo uma única vez. Esse ano o São Então, Paulo jogou com o time repetido. e fica complicado a gente avaliar um trabalho, como eu já disse em outras lives, é um trabalho muito cedo, a gente está falando aí de 8 jogos, em 8 jogos que ele não conseguiu repetir a escalação ideal, e a escalação ideal dele é o que a gente viu contra o Santo André. É aquele time que fez aquele 3-0, que é a escalação ideal dele. Tanto que o Carpini está pensando, inclusive, em usar o Luiz Gustavo como zagueiro, para ter mais uma opção na zaga. Tamanha é a condição de lesão, as posições que a gente precisa reforçar ainda não foram reforçadas. Então o Carpini já começa a pensar em improvisações aí, sabendo que a gente vai sofrer aí com a quantidade de lesões aí e as peças que a gente precisa repor, que a gente sabe que não é fácil. E agora vem a pancada. Na lateral, a galera de casa tá vendo aí ó, no slide cada um dos jogadores, mas aí já tem uma pancada, né? A gente tá falando de 3 laterais direitos. Igor Vinícius, Moreira e Rafinha, todos com lesão na coxa, com exceção do Rafinha, que é lesão no tendão. E aí, daqui a pouco a gente vai trazer a escalação do São Paulo, galera. Então fica aí, curte, compartilha, deixa um comentário, a gente vai responder todos os comentários e fica até o final do vídeo, porque a gente vai trazer para você daqui a pouco a provável escalação do São Paulo. Eu já adianto, viu? Com 3 laterais direitos lesionados, vem Bobadilha aí que fez um Vamos partidaço na de lateral Bobadilla. direita, né? Vamos de Bobadilha. E desses três aí, Landrin, o único que não me surpreende é o Igor Vinícius, até porque esse tipo de lesão é até normal, né, para um jogador que está voltando num longo período de inatividade, né? Mas assim, me chama a atenção o Moreira. O Moreira que começou bem, não tinha problema nenhum, é um jovem e já com esse problema de lesão. E você bem citou, né? São Lucas, Igor Vinícius e Moreira, todos eles com lesão de coxa. Então, assim, é a mesma lesão em vários jogadores, precisa identificar o que está acontecendo. A gente sabe que tem jogadores que às vezes têm uma predisposição. O Rafinha, por exemplo, é um jogador já com uma idade para o futebol mais avançado, né? Acaba estando mais suscetível a isso. Mas nós temos jogadores, por exemplo, como o Arboleda, que o Arboleda, tirando aquela lesão por conta do gramado no Allianz Parque, o Arboleda não se lesiona. A gente não tem histórico de lesões, por exemplo, com o Arboleda. Mas fora ele, e talvez ele, o Rafael, acho que todo mundo no São Paulo ano passado alguma coisa teve. Então, assim, alguma coisa está de muito errado no São Paulo. E aí você pega, ó, o Moreira, garoto, 20 anos de idade, lesiona toda hora. Não tem sequência o garoto. Esse cara não tem sequência. É aquilo Toda que eu hora ele falei da se machuca. predisposição, né? O Moreira é um caso de predisposição, né? E você pega o Arboleda aí, mais velho que nós todos somados juntos, mais de 30 anos de idade. O Arboleda não machuca, cara. Pra você ver o valor que tem esse jogador, né? Agradeço aí, somado todos nós juntos, mas eu sou mais velho que o Arboleda. Só eu já Não, ganho fica. dele. Eu também, mas fica quieto. Não fica em Vai que off. cola, Eu né? vou, eu vou cortar, galera. Eu vou cortar essa parte do vídeo depois. Vai. Vai que cola, né? Ó, falando em cortar essa parte, se inscreve no canal. Nós estamos com uma meta humilde de atingir 200 inscritos, 200 parceiros, companheiros que vêm aqui trocar uma ideia sobre o Tricolor Paulista e sobre outros clubes também. Você que é torcedor rival, a gente tem vários torcedores rivais inscritos no canal que participam com a gente nas lives. Seja muito bem-vindo. Aqui é muita informação, muita notícia, muita opinião, mas também zero mimimi. Chega junto e vamos para a resenha. Cara, e aí, para encerrar essa questão dos lesionados, e aí nós vamos linkar depois com a escalação e depois com a importância do São Paulo, a dificuldade que está na tabela, Henrique. Um cara assim que lesionou, rebentou o time e é um cara que ninguém contava que seria extremamente fundamental, que vocês estão vendo no slide aí, não é surpresa para ninguém, é o nosso camundongo, o Wellington Rato. O Wellington Rato também lesão na coxa, tá fora e não tem previsão de volta, pelo menos 2 semanas. São Paulo não dá prazo, mas fala-se, quem acompanha o dia a dia do clube, de pelo menos 2 semanas. Então vão ficar fora sem o Wellington Rato, que é um jogador fundamental, né, Henrique? É exatamente o que eu ia falar. O Rato tá fazendo tanta falta quanto o Lucas. E eu vou mais longe, de repente está fazendo até mais falta do que o Lucas. O Lucas é um Concordo. grande jogador, faz diferença quando entra, mas o Rato, cara, o Rato é um tipo de jogador operário que ajuda na marcação, faz o time jogar e o Rato acaba compensando a ausência do Lucas.
E de novo, a mesma coisa que eu falei do Nestor, quem diria que hoje, dia 16 de fevereiro de 2024, a gente estaria dizendo que o Rato é fundamental para o time do São Paulo. Olha como o mundo do futebol dá voltas, né. Da E volta. aproveitando o gancho do que o Luciano disse antes, né, sobre a nossa meta aí dos 200 inscritos, né, o canal a partir de hoje está trazendo novidades aí, gente, ó, a gente está com uma roupagem diferente, uma estrutura nova, trazendo mais qualidade aí para vocês, então vamos bater essa meta aí. Vamos ajudar a gente aí a chegar a 200 inscritos e vem resenhar nas lives aqui, deixar comentário que a gente lê todos, troca uma ideia e se você for rival, vem pra cima que a gente tá te A esperando. a última live foi bem polêmica, viu. Foi bem polêmica. Falando nisso, a live tá disponível no canal aí, assiste aí a live, a última live pós-jogo, depois do clássico. Deu briga, o Henrique ficou nervoso, não quer dar Temos spoiler não, vai temos lá, pérolas entra lá e lá na assiste. live. Temos pérolas na live. Cara, e aí a gente, na live, inclusive, a gente criticou muito o Carpini, né? E com razão. Mas aí eu analisando hoje, cara, tá difícil escalar esse time, né? Sim, E aí eu trouxe aqui a possível escalação, vou projetar na tela aqui para todo mundo ver agora, mas eu ainda acho que poderia fazer melhor. Eu quero ouvir sua opinião, Henrique, quero ouvir a sua opinião que está aí assistindo esse vídeo agora. Deixa aqui nos comentários que eu vou responder e vou mandar um coraçãozinho lá para todo mundo que comentar. Diz o que vocês mudariam, se concorda ou discorda dessa provável escalação, quase certa escalação que o Carpini vai levar a campo no Morumbis nesse sábado às 18 horas contra o Red Bull Bragantino. E aí, quando a gente fala de escalação, né, Henrique? Me preocupa essa escalação que o Carpini aqui está propondo. Como que o Carpini quer vir? Como está aí no slide? Rafael, legal, show. Arboleda, Diego Costa. O Wellington na esquerda, muito criticado pela torcida, principalmente pelo Henrique. Na última live deu até uma briga com certeza. entre eu e o Henrique por causa do Wellington. Então corre lá, assiste a reprise da live que você vai ver na É, íntegra esse Luciano ficar quebra-pau passando aí. pano pro Hélito. E o diretor chamou a gente para conversar na salinha e fazer as pazes depois da live. A gente foi lá no RH. Foram no RH. Deu RH, viu, galera? Essa deu RH. Bobadilha na direita, não tem opção na lateral. E, cara, o Bobadilha fez um partidaço aí. É bom os lateral ficar com a barba de molho. Pablo Maia e Alisson, com certeza, né? A dupla de volante aí, excelente do São Paulo. E aí, Luciano no meio. Daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Galopo na ponta, junto com ele, Juan e Caleri no ataque. Antes de eu dar minha opinião, eu quero ouvir você, Henrique. O que, que você acha dessa escalação aí? Com exceção do Juan, eu acho que não é de todo mal ele começar com essa escalação, porque é o que ele tem começado com as opções que ele tem. Só o que que eu acho, tá? Eu acho que deve vir mudança aí. Acho que o Juan não deve entrar, até porque o Michel Araújo tá de volta, né? Ele não estava no jogo passado, porque teve uma amidalite, né? Mas está de volta já, deve ser relacionado. E não me surpreenderia se de repente ele viesse com o Eric e Ferreirinha, tá? Pelo que fizeram no segundo tempo, no lugar de Galopo e Juan. Ou até mesmo ele poderia jogar o Galopo na direita com o Michel Araújo na esquerda, tá? Então, assim, eu Então, acredito que não, eu não acredito que será essa a escalação. Eu acho que ele não vai entrar com o Juan no jogo de sábado contra o Bragantino. e sim, pelo que eu apurei e pelo que eu tenho acompanhado do Thiago Carpini, eu quase que cravo essa escalação aí, viu? Pode tirar o corte desse vídeo. Quase que cravo e mais. Ele poderia fazer tudo isso que você falou, mas não vai, Até porque, o na minha Landrin, opinião. o Juan não vinha sendo titular. Ele foi titular somente no jogo contra o Santos, que assim, a gente não entende o porquê, mas ele não vinha sendo titular. É exatamente o que eu tô falando. Ninguém entende por quê. Porque ele tinha, vamos lá, Nicão, que não voltou mal, tem ajudado desde quando voltou para São Paulo. Sim, Ele tinha de opção. Não tinha o Michel Araújo com a Midalite. Beleza, ele vai ter a opção do Michel Araújo agora nessa partida, mais provável que o Michel seja opção no banco. Ele tinha Eric, ele poderia ter posto o Ferreira e deslocado o Galopo para aquele lado, né? É uma alternativa. Ele poderia ter colocado o Nicão onde está o Galopo, deslocado o Galopo para o outro lado e mantido o Luciano no meio. Ele poderia ter tirado o Luciano, mantido o Galopo no meio, colocado o Eric e Ferreira ou Eric, né? E Nicão. Então ele poderia ter feito N alternativas. Na minha visão, ele escolheu a pior.
E pela coletiva e pelos sinais que ele está dando, ele vai manter essa escalação aí para jogar contra o Red Bull. Eu mudaria o quê? O que, que eu mudaria? Já vou antecipar aqui. Eu tiraria o Luciano, não está fazendo bons jogos. Eu deixaria o Luciano para entrar descansado no segundo tempo para ver se ajuda o time. Puxaria o Galopo para o meio, centralizado, que ele não está fazendo bom jogo, porque ele está fora de posição. Ali não é a dele. E eu viria com o Licão e Eric. É o que eu faria. E Eu acho que deixaria para entrar com o Michel Araújo no segundo tempo. eu seguiria na sua linha de pensamento, mas eu acho que eu seria ainda mais rigoroso. Eu tiraria esse trio, Galopo, Luciano e Juan. Eu tiraria os três. E eu vou dizer por quê. Primeiro porque, assim, concordo com você que o Galopo está fora de posição, mas o Bobadilla estava extremamente fora de posição e foi muito bem. Então, eu acredito que o Galopo, sim, tem a contribuição de estar fora de posição, mas o momento do Galopo não é tão bom. Eu iria, pelo que terminou-se o jogo com o Santos, tá? Eu iria com Ferreirinha e Eric, iniciaria com os dois. Eu acho que depois do que eles fizeram, eles merecem essa oportunidade como titulares. E no lugar do Luciano, eu iria com o Nicão, tá? Eu iria com o Nicão no lugar do Luciano, mais centralizado, com Eric e Ferreirinha. E sobre essa escalação do Juan, que eu, como eu disse, foi o primeiro jogo do Juan de titular com o Carpini, eu tenho duas teorias, tá? Para essa escalação. A primeira é que quando ele se viu sem o Wellington Rato e ele vem pegando a base do trabalho do Dorival, ele deve ter olhado para trás e o Dorival estava usando o Juan no lugar do Rato. Vou fazer a mesma coisa. Primeira teoria. Segunda teoria, e eu acho que essa também tem muita força, eu atribuo mais à diretoria. Eu acho que pode estar havendo uma pressão da diretoria para escalar o Juan, para tentar algum mercado, alguma coisa com o Juan, tá? Porque o que eles estão defendendo o Juan, mesmo depois, por exemplo, daquele gol perdido, é lógico, ninguém vai, perante as câmeras, crucificar um jogador, como também não crucificaram o Wellington pelo pênalti marcado. Mas às vezes dá a impressão de uma forçação de barra com o Juan para tentar vender, achar um mercado para ele. Então eu tenho essas duas teorias para a entrada do Juan, tá? Não acredito que ele vai entrar com o Juan no próximo jogo. É, pelo que ele viu o Eric Ferreirinha fazer, o Eric ali na direita está pedindo passagem. Então ele precisa dar mais oportunidade para ele. E tem a volta do Michel Araújo também. Que pode dar uma bagunçada no Coreta aí, a volta do Michel Araújo. Praticamente não teve oportunidade, né, Henrique, nesse início de temporada. A pouca oportunidade que teve, ele acabou se lesionando, né? E eu confesso que eu gostaria de ver mais do Michel Araújo nessa temporada, né? Sim. E Ano quando ele passado foi um jogador entrou, muito importante. ele não foi bem na meia, mas quando ele foi deslocado para a lateral esquerda, ele já foi melhor. E aí já dá mais força, porque eu falei o ano passado, né? Vamos trabalhar o Michel Araújo aí na lateral esquerda. E aí o que me preocupa, essa dificuldade toda de escalação, é isso aí, ó. Como que tá o São Paulo na tabela. São Paulo, galera, tá no grupo mais difícil. Olha o equilíbrio. São Paulo tem 13 pontos, o Novo Horizontino tem 12 e o São Bernardo tem 12. Botafogo e São Paulo tem 8, esquece. Não vai incomodar. Embora, Henrique, tem que salutar isso aqui, o São Paulo tem um jogo a menos, mas não jogou ainda, tem que ganhar, né? Então não dá para contar nem positivo nem negativo, porque não jogou, vai ter que jogar ainda. Então o São Paulo tem um ponto só à frente de dois clubes, né? E é bem provável, e detalhe, no regulamento do Campeonato Paulista, São Paulo não vai enfrentar essa galera, não. Então o jogo contra o Red Bull, cara, olha que absurdo. Talvez pareça um absurdo que eu vou falar. Se der zebra, rapaz, sei não, viu, Henrique? O que você acha? Olha, eu sinceramente é algo que não me preocupa, tá? Tem a questão do jogo a mais, né, que o São Paulo tem que fazer. E outra coisa, antes do jogo da Ponte Preta, o São Paulo vinha com a melhor campanha do Campeonato Paulista. O São Paulo tinha a melhor campanha, né? O Santos tinha mais pontos, mas o São Paulo com jogo a menos, né? Entendia-se que tinha a melhor campanha do campeonato. Contra a Ponte Preta foi um tropeço. O São Paulo jogou muito mal. Não foi tão bem quanto o Santos, mas não foi tão mal quanto foi contra a Ponte Preta. E o Santos não fosse os erros da senhorita Edna, o São Paulo teria ganho o jogo ou empatado. Eu acredito até na vitória, se não fosse os erros. Inclusive, só colocando aqui também que ela foi penalizada, né, pela Federação Paulista, foi suspensa, né, por conta dos erros de arbitragem.
só mostra que a gente tinha razão nas nossas reclamações, né? Ela foi suspensa hoje na Federação Paulista. Então, assim, não me preocupa, realmente o grupo mais difícil hoje, mas eu acredito que o São Paulo vai fazer um bom jogo contra o Bragantino, vai se recuperar aí dessas 2 derrotas, e o jogo a mais que o São Paulo tem para fazer é para fechar, dar mais tranquilidade aí nesse grupo aí. E assim, ó, só trazendo aqui para a galera como que tá a classificação geral do Campeonato Paulista, o São Paulo tá na quinta posição com 13 pontos e o Santos lidera com 19, seguido do Palmeiras com 17, porém o Santos tem um jogo a mais que o São Paulo e um jogo a mais que o Palmeiras, né? Mas o São Paulo não tá com pinta, não vai fazer a melhor campanha, então se chegar na fase final, se chegar na final, provavelmente, se for contra o Palmeiras ou contra o Santos, o São Paulo não vai decidir no Morumbi, né? É o que, aliás, falando nesse Campeonato Paulista, é outra coisa também que não me preocupa tanto. É lógico, decidir em casa é sempre melhor, né? Mas o São Paulo praticamente não tem mais aquela situação. Quebrou o tabu lá em Itaquera, já havia vencido o Palmeiras fora, então, assim, com o equilíbrio que é o Campeonato Paulista, o fator casa é pequeno, tá? Para ser bem sincero, decidir em casa é um fator pequeno hoje em dia. Por conta, assim, o pouco que você tem de vantagem decidindo em casa é por ser torcida única. Mas a questão de campo, hoje os estádios em São Paulo são praticamente neutros para todo mundo. O São Paulo, inclusive, no Paulista vai mandar alguns jogos no Pacaembu, fechou um acordo com o estádio, né, que está sendo reinaugurado. Então é lógico, vou dizer de novo, decidir em casa é sempre melhor. Mas para time que tem que ser campeão, vai ganhar em casa, vai ganhar fora, do jeito que der. Concordo, concordo. Assim, eu estava mais animado, né? Eu fiquei um pouco preocupado. Lógico que a gente tem que ver contexto, né? É começo de temporada, tem que botar os pingos nos is, galera. É começo de temporada, não é hora de descer além em jogador. A galera tá malhando o Wellington, a gente precisa. É o único lateral que a gente tem. E é menino, oscilou, mas também o Wellington já ajudou o São Paulo. Na final da Copa do Brasil, a galera não lembra. O Wellington jogou bola que foi uma barbaridade, né? Ele arrebentou, jogou bem pra caramba, né? Porque o traíra lá, o Judas, Caio Judas Paulista, tava no banco, botou o cara no banco, o Wellington foi titular. Dorival já tava vendo a evolução do Wellington. Oscilou, mas tem recurso. E é começo de temporada, né? E também o São Paulo, o Carpini tá com muitos desfalques na mão. Eu questiono as escolhas do Carpini, poderia fazer escolhas melhores. Mas a gente também tem que ser justo de trazer aqui que o São Paulo tem sim teve problemas, tem desfalques e atrapalha a vida do treinador, né? Agora, o São Paulo precisa resolver urgente, Henrique, para a gente encerrar aqui esse vídeo, resolver urgente problema de lesão, né? E problema de renovação de jogadores que estão pendentes ainda, como Arboleda e Wellington, né? Para poder ter tranquilidade para encerrar o Paulista e trazer os reforços que precisa, né? Com certeza. Aproveitando, vou começar falando do Wellington para finalizar. Critiquei bastante o Wellington nos últimos 2 jogos, isso ficou claro e evidente para quem nos acompanha aí. Mas eu tô com você, acho que tem que criticar na hora que precisa criticar, mas tem que apoiar porque é um ativo do clube, né. Agora, não gostei do posicionamento do Wellington quanto à renovação, tá. Eu vi um trecho da entrevista dele, e isso não é exclusividade do Wellington, tá. É como a nossa base tem subido para o profissional. Eu acho que precisa pôr mais os pés no chão, tá, não tá é o nosso único, você falou bem, é o nosso único lateral. Não é o suprassumo, não é o Marcelo, então precisa pôr os pezinhos no chão, entender que ele ainda deve muito ao São Paulo, não o São Paulo a ele, né, então precisa pôr os pezinhos no chão aí. O Wellington é um bom lateral, mas também não é para isso tudo. Então põe os pezinhos no chão, renova o contrato, vai conquistar uma história para poder exigir alguma coisa, né. E sobre o trabalho do Carpini, para finalizar, teve essa queda nos dois jogos. Antes do jogo com a Ponte Preta, o Carpini já adiantou que isso iria acontecer, se a gente for pegar as entrevistas dele. Então, até para isso, ele já estava preparado, né? E se a gente for fazer um balanço do trabalho dele até agora, é muito, mas muito mais positivo do que negativo. Começou vencendo o título, quebrou um tabu de 10 anos que técnicos como Crespo não conseguiu, Rogério não conseguiu, Dorival não conseguiu, ele foi lá e quebrou. Lógico, é muito cedo para descer a lenha, mas também é muito cedo para colocar num pedestal.
mas o balanço é positivo, o trabalho começa bem. Ele, se tivesse o elenco todo na mão, acredito que os últimos jogos a gente teria tido um rendimento melhor. E lembrando, galera, que logo após o jogo, imediatamente acabou o jogo, eu, Henrique Baracho e o nosso amigo Miller de Oliveira vamos estar aqui online, ao vivo, para trocar uma ideia com vocês. Espero eu que comemorando mais uma vitória no Morumbis, Acredito mas nisso. mesmo perdendo, a gente vai estar aqui comentando que a gente não foge da raia, aqui não tem mimimi. Então já se inscreve aí no canal, você já mata 2 coelhos numa paulada só. O YouTube não me corte, porque isso aqui é só um ditado popular, tá? Não vai matar coelho não. Mas se você se inscrever no canal, você vai nos ajudar com a meta de 200 inscritos e vai ficar ligado, atento à nossa live no pós-jogo. E se você participar da live e deixar o comentário, a gente vai ler aqui ao vivo, vai trocar uma ideia com você. Vem participar, que aqui é resenha pura, a gente não deixa ninguém de fora. Aproveita enquanto a gente ainda não tem inscritos, que inviabiliza a gente trazer todo mundo aqui. Hoje a gente consegue trazer todo mundo para participar na live. É bem legal. É isso? Fechamos? Fechamos e temos novidade vindo aí, tá, gente? Isso Aguarde que aí. tem muita coisa Aguardem. nova por vir ainda. Isso aí. Valeu, galera. Um forte abraço e até a próxima.